Então, estamos aqui na nossa última reunião do ano, né? E para iniciar a nossa noite, né? Na verdade, ela já iniciou com os cânticos, né? Fazer a leitura preparatória. A cortina do eu. Porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. Essa é a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, item 21. Em verdade, estudamos com Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que, mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos, acima de tudo, os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido. Mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem, na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo, em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Emmanuel, do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Boa noite a quem chegou agora, sejam bem-vindos. Fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nosso mestre, nosso exemplo. Obrigado, irmão, por mais essa oportunidade de aqui estarmos, nesta noite de aprendizado, de procura da verdadeira luz, que é o Cristo.
que cada um de nós possamos aproveitar na noite de hoje os esclarecimentos que serão feitos e que possamos, no nosso íntimo, no nosso eu, colocar sempre em prática os ensinos de Jesus. Ao palestrante da noite, o irmão Seu João, nosso amigo irmão João, que os benfeitores da casa, que todos os amigos espirituais do bem, o Oriente, e que possa ser uma noite tranquila para todos nós. Que todos sejam bem-vindos a esta casa, a nossa casa de oração. Que assim seja. Então a palavra está com João. Oi, gente, boa noite para todo mundo. Eu me sinto muito confortável, porque para todo lado que eu olho eu conheço. Então é todo amigo que aqui está. Que bom. Olha, comecemos com que Jesus nos abençoe. E nosso último slide é esse de novo, que Jesus nos abençoe outra vez. Por que será isso, meu Deus? Que nós precisamos pedir que Jesus nos abençoe, devido a este irmão tão evoluído e que já pôde implantar o amor no coração. E quando a gente consegue, mesmo migalhas de amor dentro do nosso coração, nós vamos nos tornando capazes de auxiliar, de servir e de ajudar. Olha, o nosso tema é esse aqui, ó. Em busca do autoconhecimento. Nós poderíamos nos perguntar, para que autoconhecimento? Dá para viver bem e com proveito sem procurar se autoconhecer? Então, a gente vai vivendo mais ou menos quando a gente não procura o autoconhecimento. Olha, essa expressão aqui é uma expressão que, na minha compreensão, até onde eu entendi, vem do mundo árabe, que diz o seguinte, olha, ninguém pode deter a madrugada, ninguém pode deter a primavera. No próprio Livro dos Espíritos diz que a lei do progresso, ela vai girando. Livro dos Espíritos expressa assim, nós estamos tão distante dos animais quanto nós estamos distante do anjo. Olha o quanto nós já caminhamos. Olha o quanto nós já caminhamos. E de que forma? A vida foi nos levando. A espiritualidade foi nos colocando em reencarnações repetidas e nós chegamos a esse estágio em que estamos. Mas chega um momento que, se a gente não utilizar deste autoconhecimento, quando a razão já se torna mais evoluída, nós teremos entraves enormes. Nessa palestra nós vamos mostrar mais adiante falta de autoconhecimento que gerou de consequências bastante desastrosas na vida de irmãos nossos, narrados por Chico Xavier. Olha essa expressão de Fernando Pessoa. Na alma ninguém manda, ela simplesmente fica onde se encanta. Então nós somos o que nós somos. O problema é que se nossa alma encantar com algo que não nos eleva, aí a gente está numa situação muito difícil. Por isso que nós precisamos nos autoconhecer para ver se aquilo que me encanta, aquilo que me move, aquilo que me faz caminhar, se é algo que vai sempre ser algo construtivo ou não. Porque eu posso ficar parado por séculos em maneiras de pensar, em ideias muito fixas e que elas não me levam à minha melhoria e que, com certeza, mais tarde vai gerar dores, bastante intensas. Veja bem, na leitura que o nosso colega fez aqui, nosso irmão, ele foi uma leitura que a gente teve a oportunidade de procurar em Emmanuel, e é na cortina do eu. Olha, aquele eu, nessa nossa compreensão aqui hoje, ela pode ser substituída na cortina do ego. Olha essa palavra ego, veja bem, ela foi construída
né, por Freud e depois vários outros estudiosos da psique humana. E essa representação aqui ela é muito clássica quando se vai estudar quem nós somos internamente. Isto é um iceberg, uma palavra inglesa que significa, do inglês, que significa que é um bloco de gelo gigantesco, enorme, uma montanha, que se desprendeu de uma geleira, por exemplo, e que está caminhando pelo mar. E quando nós olhamos acima do nível da água, aqui está a água, é algo assim, já grandinho, mas olha o que está abaixo. Então, esta parte que nós chamamos de consciente, que é tudo aquilo que eu compreendo sobre mim mesmo, isto é o que nós podemos chamar, no nosso estudo aqui, de ego. Ego é uma palavra que tem vários outros significados, quando se vai estudar com mais profundidade. Mas para o nosso estudo, o consciente é o ego. E apesar de ego, né, nos parecer ao primeiro momento como egoísmo, não é isso. Ego é toda a construção que eu tenho que é capaz de me ajudar a resolver as minhas questões pessoais a cada dia. É ele que vai dirigir, que vai mostrar as minhas preferências, né? Aquilo que eu faço para que eu me mantenha dentro de um certo equilíbrio. Então ele não é algo ruim nesse sentido. É aquilo que eu já tenho, a minha personalidade, como eu comporto, quais são as minhas reações. Este é o ego. Esse é o ego consciente, é a parte consciente da nossa estrutura interna de conhecimento. Mas abaixo desse consciente, abaixo de nossa vigília, enquanto estamos acordados, né, nós temos o inconsciente, nós temos os nossos conhecimentos internos, que nos governam em muitas e muitas vezes. Se eu tiver um inconsciente bastante já construído em encarnações anteriores, com hábitos adequados, com estudos aprofundados, com obras que me levaram ao praticar a caridade, o amor, me transformaram, então eu vou estar sendo influenciado muito positivamente na minha vida presente, porque eu tenho uma estrutura interna que é capaz de me governar adequadamente. Caso contrário, também fica valendo, né? Eu posso ter situações não boas que vão me governar. Veja bem, para que a gente conviva em sociedade, nós vamos construindo ao longo das nossas vidas diárias o que nós chamamos de máscaras sociais do ego. Olha, elas são, né, personagens que criamos e adotamos em diferentes momentos da vida. Ela nos ajuda a adaptar socialmente e evitar críticas e conflitos. Elas podem ser utilizadas para se adequar às expectativas dos outros, dentro dos certos limites, né, e para nos proteger da nossa própria vulnerabilidade. Olha, seria mais ou menos essa expressão popular que existe aí no mundo popular. Sorria e o mundo sorrirá contigo. Chore e você vai chorar sozinho. Então a gente tem um comportamento para que você não fique sozinho, né? A gente tem um comportamento muitas vezes que nos adequa à convivência com as pessoas. No entanto, essas máscaras podem nos afastar de quem realmente nós somos e expõem, né, a nossa não autenticidade. Isso pode, mais tarde, gerar um problema muito grave no nosso desenvolvimento. Essa expressão, possíveis máscaras do bem, olha, isso não existe por aí. Isso aqui sou eu colocando esse contexto, tá? Então, não é uma coisa pronta aí. Veja bem o que eu penso, né, em dizer quais são as possíveis máscaras do bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, está assim: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Lá no item Os Infortúnios Ocultos. E lá narra a situação de uma personagem, aqui foi colhida apenas partes para que a gente não delongue muito, né, de uma senhora, uma mulher de ar distinto, traje muito simples,
embora bem cuidada, e que ela traz em sua companhia uma mocinha que tão modestamente vestida, né? Porque tão singelo traje, ele se pergunta aqui, né? Para não insultar a miséria com seu luxo. É uma senhora, quem conhece o texto sabe, que ela vai auxiliar em uma região de pessoas humildes. Se ela for com todo o seu luxo, o que vai acontecer? Vai inibir as pessoas. Em casa é uma mulher do mundo porque a sua posição exige. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância leva-lhes a uma de suas protegidas lá daquele local, né, que andava a vender trabalhos executados com suas próprias mãos. Esta última, né, a vendedora, ao vê-la, reconheceu nela a benfeitora. E esta disse-lhe: silêncio, ordena-lhe a senhora, não o digas a ninguém. Falava assim Jesus: olha, esta senhora está usando uma máscara. Ela se veste de simples, mas veja bem, a máscara era do bem. O problema é quando nós usamos máscara, né, inadequadamente, ou para esnobar aquilo que nem nós somos, ou para enganar o outro, ou para a falsidade. A máscara é do bem aqui nesse caso. Era para não ferir, é para ela executar aquele trabalho que ela precisava. Olha, Jesus, por exemplo, né? A gente sabe sobre a aparência de Jesus, há estudos muitos que mostram, né? A gente tem um Jesus com uma expressão tão bonita como naquele primeiro caso lá, mas há outros estudos que dizem que Jesus não tinha aquela beleza. Suponhamos que ele não tivesse, né? Por que ele veio então sem aquela beleza divina que ele é? Por que ele não veio? Para, né, fazer o seu trabalho na obscuridade, para não conquistar as pessoas pela aparência que ele tem. A sua posição era desprovida de recursos econômicos, simples, humilde. Ou ele era aquilo? Jesus era aquilo? Não era. Jesus era um espírito evoluído, espírito de luz, mas veio nesta condição. Olha, isso pode ser caracterizado na minha compreensão, e acho que talvez a gente possa pensar como uma máscara social do bem. Era para fazer um trabalho adequado. Francisco de Assis, da mesma forma, né? Apareceu com toda a sua luz, mas em um corpo fragilizado, em uma simplicidade extrema. E olha um caso de Chico Xavier. Olha para você ver que coisa interessante. Essa situação aqui, ela foi narrada em uma palestra do Bacelli. Bacelli é um escritor, é um companheiro espírita, né, e médium, psicógrafo, e ele em uma palestra contou essa história. Certa pessoa procurou o Chico Xavier dizendo: Chico, me ajude a expulsar o obsessor que está comigo. Eu não aguento mais. E ele teria dito assim, as palavras são do Bacelli, então vou contar como ele colocou. Chico Xavier teria dito assim: ó, meu irmão, põe seu nome ali, vamos rezar. E aí o palestrante conviveu muito com o Chico. Quando ele falar que vamos rezar é porque não era bem o que ele queria dizer. Quando a pessoa se afastou depois, ele teria dito, Chico Xavier: expulsar o obsessor? Que coisa de expulsar o obsessor? Vamos aprender todos nós juntos. Olha, suponhamos que realmente aconteceu dessa forma, porque parece ser o perfil de Chico Xavier, né? E o palestrante assim colocou em uma palestra, né? Chico Xavier teve a oportunidade naquele instante de dizer para aquela pessoa: não vamos expulsar o obsessor, não, nós precisamos dele, vamos estudar junto. Não. Foi uma máscara do bem, né? Foi uma máscara do bem. Na Bíblia, o Abraão e a Sara, casal, estiveram no Egito, na terra de Gerar, e em ambas as ocasiões o Abraão disse assim para o rei, para o poderoso da terra, em dois momentos: essa Sara é minha irmã. Era muito bonita. Se ele tivesse apresentado como esposa, a compreensão é que o rei iria matá-lo.
Então, máscaras do bem. Se a gente tiver que usar máscaras um dia, que nós possamos usar só estas do bem. Veja bem, aqui traz um pouquinho, esse estudo ele foi feito muito baseado na compreensão que a Joana de Ângeles trouxe, né? Então ela encampou muito isso, a parte psicológica. Então aí, ó, já foi dito lá no outro slide anterior, mas veja bem, no processo de estruturação das nossas psique, o indivíduo realiza conscientemente ou mesmo inconsciente um movimento de repressão, bloqueando as negatividades do ego. Aquilo que eu tenho que não é bom, eu não vou apresentar para o outro. Se eu apresentar, o mundo não vai sorrir comigo, eles vão me afastar e eu vou ficar sozinho. Então a gente acaba tendo este comportamento, devido ao fato desse sentimento gerar aversão muito grande nas pessoas ou para ele mesmo. Então a gente às vezes faz esse caminho. Então olha essa expressão, as máscaras do ego. Ao longo do teu caminho conhecerás milhões de máscaras e pouquíssimos rostos. Olha, aquilo que a gente apresenta, em muitas circunstâncias, o que as pessoas nos apresentam, nem sempre, olha, é uma máscara. A verdade está um pouco mais profunda. Quanto mais autêntico nós formos, mais estaremos dentro do caminho de crescimento, tá? E que se for necessário usar máscaras que sejam aquelas por mim intituladas como as do bem, aquelas que é para promover, que é para não ofender, que é para não trazer sofrimento ou coisas dessa natureza. Olha os perigos da não autenticidade, como nós somos falsos. Olha aqui alguns dos perigos que a gente pode encontrar pela frente. Eu tive um colega, nós vivenciamos uma amizade muito intensa, mas ele, depois de um certo tempo, teve uma série de problemas pessoais. E certa vez eu cheguei com muita alegria para ele. Fulano, mas como é que você está? Ele não deu atenção e usou essa frase clássica aqui. Eu acho que ele deve ter aprendido em algum canto por aí do mundo. Simpático, porém falso. Olha que loucura. Que pancada, hein? Então, se eu fico, se eu não tenho autenticidade, eu estava autêntico naquele instante, mas ele já tinha isso como um jeito de pensar. Ficar com nhenhenhen comigo, simpático, porém falso. Muito bem. A projeção de uma imagem que não somos, isso nos leva a estar aí nessa condição de sermos colocados e observados e sentidos pelas pessoas como uma situação de falsidade, Olha, há uma série de dores que esperam os que assim procedem. Então, quanto menos autêntico nós formos, nós teremos dores no futuro a acertar essa situação. Há slides mais adiante que a gente vai comentar esse aspecto. Olha, no livro de Chico Xavier, psicografia dele, Vozes do Grande Além, traz uma situação intitulada assim, Um Santo em Apuro. Nós já contamos essa história aqui, alhures para ler, os nossos estudos lá, talvez você já tenha ouvido essa história, mas eu vou ser muito rapidinho por causa do nosso tempo. Certo indivíduo se tornou um padre, nessa história de Chico Xavier, e ele tinha realmente um carisma muito grande, não era maldade interna, ele não era falso, mas ele tinha um carisma muito grande, mas as pessoas começaram a dizer que ele era demais, que ele é ótimo, que ele é isso, que ele é aquilo, e ele realmente promovia, fazia um trabalho muito bonito, mas lógico, a gente não tem o lastro interno com essa santidade toda que os indivíduos estão dizendo que nós somos. Um dia, o padre desencarna. Logo em seguida, a região toda, ele é um santo, e levou ele naquela compreensão ali da sociedade para o título de santo. E aí, todos que o conheciam, começaram a rogar ao santo fulano de tal em suas dificuldades. E esses rogos, essas orações, esses pedidos começaram a não deixar ele em paz,
no mundo da espiritualidade, porque ele não tinha desenvolvido em si ainda a capacidade, por exemplo, de isolar esse petitório. Ele não estava em uma zona de ascensão espiritual mais elevada que o permitisse conviver com esse vozerio que chegava até ele. E ele entrou em um estado de sofrimento muito grande, muito sofrimento. Quer dizer, houve uma máscara, não foi por vontade dele o texto traz, não houve. Mas aquela bondade, aquela intenção, aquilo criou para o povo que era um santo. E não era, não tinha a profundidade, a proteção necessária de santidade para estar nessa situação. Então ele, depois de muito sofrimento, rogou a espiritualidade, e a espiritualidade sim o atendeu. E ele veio a reencarnar numa condição, né? Ainda estávamos na época da escravidão humana, e ele, inclusive, em um corpo de cor negra, ele reencarnou, né? No anonimato. E ele diz, né, que esse período conta a história de todo esse momento, que ele era essa pessoa que foi o santo, depois quando ele estava no outro, ele já tinha vivenciado uma vida, uma reencarnação depois, então ele está contando depois de algumas reencarnações. E aí ele diz que só nesse momento, quando ele estava nessa condição então, né, de um simples trabalhador, de uma pessoa humilde, é que ele teve paz para poder deixá-lo em sossego. Então esse é o problema das máscaras. Aqui mostrou uma máscara ultrapassando a barreira, né, do físico para o espiritual e levando a esse estado de sofrimento. Olha, Joana de Ângeles utiliza muito daquilo que Carl Gustav Jung trouxe. Ele era um médico psiquiatra, acho que suíço, não me lembro a nacionalidade direitinha, contemporâneo de Freud. Pensava diferente dele um pouco. E ele traz uma série de colocações que é muito interessante. A Joana de Ângeles trabalhou muito com esse jeito de pensar dele. Olha essa, por exemplo, meu Deus, só aquilo que realmente somos tem o poder de nos curar. Olha que loucura. Então, por isso que Jesus diz que a sua fé te curou. Aquilo que a gente é que vai nos fazer saudável ou não saudável. A área médica tem uma maneira, um jeito de expressar interessante. A gente diz assim, eu tive uma úlcera. E eles dizem o seguinte, eu fiz uma úlcera. Olha, eu que fiz. Eu fiz uma úlcera. Eu fiz uma trombose. Então, aquilo que nós realmente somos é que tem o poder ou não de nos curar. Se a gente estivesse indo cada vez mais saudável nesse sentido, cura. Se não, infelizmente, vamos sofrer um pouco aí. Olha a expressão de Chico Xavier. A vida por fora de nós é a imagem do que somos por dentro. Então, a gente precisa cada vez mais fazer que isso que nós somos por dentro vá se tornando aquilo que a gente é por fora. Às vezes nós, no intuito para conviver, usamos máscaras inadequadas, né? E nos apresentamos como aquilo que a gente não é. E aí traz sofrimentos mais tarde. Autoconhecimento pode nos ajudar a evitar séculos de sofrimento. Olha só então, dá para viver sem autoconhecimento? Primeiro slide, dá? É difícil, vai trazer sofrimento. Quando a gente procura o autoconhecimento, ele pode nos ajudar a evitar séculos de sofrimento e avançar no caminho correto. Olha esse exemplo aqui. Inácio Ferreira, que escreve bastante através do Bacelli, aquele citado anteriormente, né, o médium, ele afirma em um livro dele, mas nós sabemos que tudo aquilo que vem de psicografia, se a gente tem uma psicografia de um médium, é preciso que a gente tenha de vários outros aí para dar uma somada e não errar. Mas ele diz o seguinte, ele cita um caso que o indivíduo passou a ter um Alzheimer resultante de uma vida anterior. A pessoa havia praticado um ato inadequado de um assassinato, ficou encoberto, a área policial não conseguiu achar nada e ele se passou, digamos assim, ileso na vida física. Nessa encarnação, isso perturbou e levou a essa situação
dificultosa. Era uma pessoa muito bem posta, economicamente, socialmente, tudo jóia, tudo belezinha, mas mais tarde, olha o que foi aparecer. E aí ele coloca Inácio Ferreira. Isso, uma consequência do Alzheimer, era essa dificuldade, essa consciência, essa culpa do passado que o perturbava. Esse aqui foi Chico Xavier que trouxe. É impressionante esse caso aqui. Ó, isso está no livro Vozes do Grande Além. Tinha-se, né, nesse momento, um espírito, né, não, um indivíduo encarnado, e os colegas, ele era um advogado, e o apelidaram assim. Isso é de Humberto de Campos, que escreveu através do Chico Xavier. O apelidaram de Grande Cabeça. Era um advogado com uma perspicácia absurda. Então ele era capaz, né, intensamente de virar as situações. Ele ganhava sempre as causas quase que constantemente, porque era muito inteligente. E ganhava na maioria das vezes, ou em algumas delas, né, de uma maneira falsa. Né? Eu me recordo de uma história só para ilustrar isso aqui, indivíduo, né, infelizmente, cometeu um crime, acabou de matar um ali num tal determinado local e procurou advogado. Doutor, eu estou numa situação difícil. Eu assassinei ali, ó, eu vim cá para o senhor me defender. Assassinou não? Dizem que você assassinou. Olha, já começou a defender. Assim era este aqui, ó. E ele torcia as coisas e ficou extremamente poderoso, bem de situação. E a mãezinha, meu filho, não faz isso, meu filho larga disso. Não... Mas não teve jeito. Viveu essa vida, desencarnou, foi parar nas zonas não boas. Porque se a gente não estiver vibrando bem, nós não vamos para onde nós gostaríamos que fosse. A energia nos arrasta para aquilo que nós somos internamente. Sofreu grandemente, e a mãe de joelho na espiritualidade já, né, lutando para salvá-la, para ajudá-la. Um dia a espiritualidade teve a oportunidade de atendê-lo. E aí encaminhou para uma reencarnação. E olha o que aconteceu. Ele veio com hidrocefalia. Olha aquela situação da cabecinha grande, corpinho pequeno. Hoje, graças a Deus, a área médica haja tempo. Então, coloca-se uma válvula no cérebro e você drena o líquido que está em excesso e a cabeça não vai crescer. Mas nessa época aqui, esse livro é dos anos 50. Então, tinha essas situações. São Cotolengo tinha uma criancinha desse jeito. Cabecinha enorme, corpinho pequenininho, não desenvolve a parte motora, a cognição vai perdendo tudo, fica indo lá naquela situação difícil. Então veja bem, olha, preste atenção. Se este companheiro, né, o grande cabeça aqui dito, fizesse uma autoanálise, será que eu estou fazendo, está certo? Será que isso é correto? E se essa mãe minha tiver alguma razão? Não, ele não pensava assim, não se analisava. Então aí, ó, levou a séculos de sofrimento, porque até ele recuperar isso aqui para as próximas, vai ser muito difícil. Olha, fazer a caridade para aprender a amar. Tem uma expressão assim, o nosso trabalho, o que ele é importante, o mais importante do trabalho que eu faço, trabalho. Não é o dinheiro que eu recebo, mas é aquilo que ele me transforma. É o que ele vai me transformar. Aqui é a mesma história. A caridade que eu faço, ela vai me transformando, ela nos transforma para que a gente aprenda a amar. Então a necessidade de fazer a caridade é uma didática, é um caminho para que a gente se transforme. E olha aí, ó, só vamos para o céu, todos nós temos essa compreensão, esse céu aqui está entre aspas, nós só vamos para uma zona de equilíbrio quando tivermos esse equilíbrio dentro de nosso próprio coração já. Muito bem, olha novamente, né? O Carl Gustav Jung, aí está ele. Ó. Tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. E agora? Se eu olho para alguém e não gostei, preciso ter cuidado. Isso é uma maneira de me conhecer. Tudo que nos irrita. Preciso analisar por que é que eu não bato bem, né, com aquela pessoa. Olha, o que nos dirige em nossa vida? Questão 459.
Influem os espíritos em nosso pensamento, em nossos atos? Resposta, todos nós já conhecemos esta. Ó. Muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Tá? Agora, tem uma coisa, nós sabemos que essa direção que os espíritos fazem, né, essa influência que ele faz, é preciso que eu tenha aquela tendência para que o espírito, então, tenha a capacidade de aumentar o meu grau, né, naquele sentido, seja para o bem, seja para aquilo que não for bom. Isso aqui sou eu que estou escrevendo. Vamos olhar. Alguns concordam, outros não precisa se manifestar, mas sou eu que estou escrevendo, diante de todo esse contexto e as outras coisas que eu estudei. Ao longo de numerosas reencarnações, as vivências boas ou não, vão se armazenando em nosso inconsciente. Isso aqui é clássico, já está definido. E elas influenciam em nossa vida atual, agora sou eu falando daqui para frente, ó, muito mais do que nós imaginamos. Eu estou pegando o mesmo texto lá de cima, o mesmo raciocínio. De ordinário são elas que nos dirigem e numerosas vezes as chamamos de nosso destino. Nosso destino. Nós nos encarnamos, chegamos aqui, vamos crescendo, alguns ainda estão pequenininhos. E já diz assim, olha, eu quero trabalhar na tal profissão. Olha, eu quero trabalhar na tal, eu quero ser médico, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser aquilo. O que é isso? Olha aqui, olha o destino do indivíduo sendo traçado por aquilo que ele já vivenciou. Então, aquele conjunto de conhecimento, aquelas vivências que ele já teve anteriormente, elas brotam do inconsciente para o consciente como uma tendência. É assim que o Espiritismo nos explica e nos coloca. Então, isso aqui vai nos dirigindo. Porque, de alguma forma, poderíamos pensar assim. O passado não existe. Tudo que eu construí está dentro de mim no inconsciente. E esse inconsciente, como ele, então, manifesta de uma forma sutil no nosso presente, então, tudo que eu já fui está comigo aqui agora. O presente está aqui. E esse presente vai me destinando. Então, aquilo que eu já alcancei, eu vou alcançar. Às vezes a gente encontra pessoas tão jovens, 22 anos, 24, 20... E o indivíduo já está lá como um deputado estadual, já está lá em cima, o outro já está lá em Brasília, está não sei aonde. Meu Deus, mas que coisa! Por que será isso? Ó, o indivíduo já deve ter tido um lastro anterior para fazer essa ascensão tão rápida desse jeito, porque senão não dá. Não dá salto, conhecimento, ele precisa ter vivenciado aquilo. E isso, ele poderia dizer, meu destino é ser político, é ser primeiro, porque você já tem isso dentro de si, você já trouxe essa compreensão, né? Muito bem. Olha, o que é autoconhecimento? Olha, eu não estou olhando o relógio, nós vamos até onde der. O que é o autoconhecimento? A palavra significa conhecimento de si próprio, de suas características, de suas qualidades, as imperfeições, os sentimentos, preferências, os medos. Olha, os medos que caracterizam o indivíduo. Há um pensador americano, tadinho, que ele não foi muito legalzinho com a gente, não. Ele fala o seguinte, que na maioria das vezes nós vivemos sob os nossos medos. Olha, né, o medo não deixa de não ter sua positividade, porque caso ele não existisse, nós estaríamos aí muitas vezes desencarnando precocemente, porque não tem prudência, mas o exagero dele não nos ajuda. Essa semana, uma amiga contava para minha companheira, Maria das Graças, o pavor que ela tem de coró. Né? Diz que quase bate o carro só de ver lá no asfalto. Quer dizer, está vivendo sob o medo é que está dirigindo a pessoa. Então, as fobias. Quando a gente vai se autoconhecer, nós vamos procurar por que eu sou assim, por que eu estou desse jeito. E aí nós podemos melhorar isso. É preciso ter tempo para si mesmo, para você fazer o autoconhecimento. Olha a expressão de Sócrates.
tome muito cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Meu Deus, eu fico ocupado demais, vai levar uma vida vazia. Mais tarde, você não tem tempo de se conhecer. Então, para a gente fazer o autoconhecimento, a gente poderia dizer técnicas para você desenvolver isso. Ter tempo para si. Olha aí, aquele primeiro momento lá. Ó. Se você vive atarefado, ou se entregue ao trabalho o tempo todo, ou à diversão o tempo todo, se não tiver um tempo, vai ter jeito de fazer isso. Ó. Fazer exercício de reflexão sobre sua própria trajetória. Né? Se perguntar, estou certo, é isso? Está correto? Buscar profissionais qualificados que vão nos ajudar, né? Os psicólogos, as psicoterapias, tudo nos ajuda a entender por que eu sou desse jeito ou daquela outra forma. Procurar novas vivências e experiências. Se eu fico no mundo acomodado ou no comodismo, na zona de conforto, eu não vou mudar. Se questionar. Ser gentil para consigo mesmo. Nada de querer fazer reforma íntima ou melhoria a martelo. Não é assim. Você precisa ter essa gentilidade, ser gentil, compreender que você tem dificuldade, olha, ó, entender que esse é um processo contínuo, né? Se conhecer para quê? Para promover mudanças. E quando que nós mudamos nosso comportamento? Quando é que eu mudo meu comportamento? Quando é que eu mudo? Tem uma compreensão assim. Nós só mudamos quando a dor de ficar do jeito que eu estou é maior do que a força necessária empreendida para a mudança. Enquanto não doer e ficar absurdamente, muitas vezes nós não mudamos. Ou quando nós passamos a ter uma compreensão diferente. Então você mudou pela dor ou porque compreendeu que daquele jeito não é. Enquanto estiver mais ou menos tranquilo, aquilo que a psicologia chama de zona de conforto, muitas vezes nós permanecemos naquele estado. E essa zona de conforto, para a nossa evolução espiritual, é um desastre, porque se o nosso irmão, o cabeça grande lá, se perguntasse se o caminho dele estava certo, por que essa mãe fica falando isso para ele, para não faz isso, filho? Pô, isso não está certo. Né? Aquela volúpia, aquela manipulação. Se ele tivesse tido oportunidade de recuar um pouquinho, talvez ele não tivesse entrado naquela situação futura, né? Logo depois do desencarne de sofrimentos atrozes e depois de uma vida tolhida por aquela hidrocefalia que a gente mostrou anteriormente. Em busca do autoconhecimento, continuamos. O conhecimento de si mesmo, né, está nas perguntas 919 e A do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Então, isso aqui é clássico lá no Livro dos Espíritos. Né? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. É o Sócrates. Depois dizem que, na verdade, né, ele pegou isso lá no pórtico, na entrada de um oráculo de Delfos lá. Muito bem. Olha, é comprido, não vou ler tudo, mas todos nós aqui, pelo grau de estudo que já temos, acredito que a maioria de nós já lemos isso aqui. Mas vou ler de uma forma bem rapidinha. Ó. Então, compreendemos, Kardec retruca, Kardec retorna para ele a situação, isso aí a gente entende. Mas o problema é como é que eu vou fazer essa situação de conhecer a mim mesmo. E aí Santo Agostinho fala isso aqui, ó. Fazer o que eu fazia. Você analisa ao final do dia qual o mal que você fez, qual o bem que você deixou de fazer, a oportunidade que você teve de ser útil ou não, né? E aí se você faz essa autoanálise constantemente, ele diz que esse foi o caminho que ele seguiu. Olha aí para você ver, ó. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia. Então ele se analisava. Agora essa imagem aqui é impressionante. Olha para você ver o que foi que um artista, eu acho que americano, teve a ideia de fazer. Essa imagem está na internet, olha. Self-made man. O indivíduo está se esculpindo a si mesmo. Olha que coisa impressionante.
Então é uma escultura, ele já fez a cabecinha e agora está fazendo o resto por aqui afora. Olha para você ver, ó. Um sábio da antiguidade, então nos disse lá, né? Conhece-te a ti mesmo. Mas a compreensão atual de hoje, agora sou eu falando, hein, gente? Isso aqui sou eu. A compreensão atual, né, nos impele atualmente, que talvez a gente pudesse dizer dessa forma aqui, ó. Esculpe-te a ti mesmo. Porque para que a gente vai se conhecer? Para você modificar. Para você aparar as arestas, aquilo não está bom, eu tenho que mudar. Não é fácil mudar, mas é necessário mudar aquilo que não é muito adequado. Agora vem uma questão, por que não é fácil mudar? É porque nós construímos, o ego é tudo aquilo que a gente construiu, né? E que nos mantém no equilíbrio, digamos assim. Pode nos levar ao desequilíbrio se esse ego não estiver bem estruturado ou se ainda não estiver desenvolvido. Mas então, nós para mudarmos essa estrutura, ela precisa ser mudada lentamente em alguns pontos. Se eu faço mudanças muito bruscas, eu vou desmoronar a personalidade. É como aquele prédio da engenharia, olha que coisa, que tombou. E os engenheiros, com todos os seus apetrechos, com todas as suas ferramentas, vão lá devagarzinho e voltam o prédio para ficar no prumo. Olha que loucura, um prédio inteiro. Se ele chegar lá e puxar de uma vez ou exagerar, ele vai jogar toda a estrutura no chão. Assim somos nós. As mudanças ocorrem lentamente, tem um motivo. É porque nós, né, precisamos fazer mudanças mais sutis um pouco. Tá? Quantas horas? Deu? 15. Terminou? Olha, pessoal, eu vou só passar os slides rapidinho para vocês verem. Quando eu fui fazer essa palestra, né, e ela é muito mais comprida, a Vera me pediu. Eu falei, Vera, é autoconhecimento 1, 2 e 3. Ela falou, mas isso está tão igual. Mas por causa disso aqui. Eu vou passar os slides rapidinho, só para você ver o que nos esperava no futuro aqui. Olha, uma das máscaras do ego é a da compensação, né? É um mecanismo de defesa que você procura compensar um comportamento negativo. Então você faz um movimento qualquer para compensar aquilo que você não é. Então olha aqui, o indivíduo pode se tornar puritano demais, exigente demais, fanático, ele pode entrar no estado de martírio, faz uma vitimização, um perfeccionismo, ou então eufórico. Olha, meu Deus, às vezes a gente vê alguns dos nossos irmãos evangélicos com a Bíblia, tadinho. Mas é o caminho dele, está aprendendo lá na praça e, sabe, então está eufórico. Olha para você ver. É uma compensação, está compensando alguma coisa que não está bem, né? Era o momento dele daquela forma, né? Esse foi um exemplo que me veio à mente. Projeção ou transferência, aquilo que eu sou eu enxergo no outro. Olha a outra máscara aqui do ego, né? A racionalização. Quando a gente chega nesse estado, é difícil mexer com o indivíduo. Tive um colega, tadinho, inclusive ele não teve um bom final, porque depois, infelizmente, ele teve a infelicidade do suicídio. Mas uma colega dizia, o fulano de tal, ele fala tantas coisas que ele mesmo se convence que é daquele jeito. Então o racionalizador, tudo que você fala para ele, ele tem uma resposta. Ele arruma 1001 jeito de explicar, um sofisma para dizer que é do jeito que ele está falando. É muito complicado quando o indivíduo tem a racionalização em exagero. Não entra mais nada nele, porque tudo ele sabe, tudo ele explica, tudo ele sabe. Aí fica complicado o seu processo de evolução, tá? Olha, deslocamento também é outra máscara, né? Que o indivíduo tem um problema qualquer, né? Tem um palestrante espírita, já desencarnou, de São Paulo, esqueci o nome agora. E ele conta um caso de deslocamento interessante. O indivíduo chegou na firma, foi demitido. Ficou irado. Chegou em casa, brigou com a mulher. Mulher passou, quer dizer, ele passou o sofrimento dele, agora foi para cima da companheira. Ela deu um chute no cachorro. O cachorro saiu desesperado e terrivelmente enraivecido. O cachorro foi na rua, mordeu uma senhora que ia passando. A mulher ficou desesperada, o enfermeiro ia passando, foi ajudar.
A senhora que estava lá em desespero. Alguém entendeu que o enfermeiro estava agredindo ou abusando dela. Então foi uma sequência de erros de deslocamento. Acontece uma coisa, passa para o outro e aquilo foi aquela. Até que enfim, um bom cristão lá na frente, eu não me lembro o resto da história, entancou esse mal compreensão, essa energia que foi vazando de uma pessoa para outra, tá? É interessante o caso que ele coloca lá. Muito bem, não vai dar para a gente falar muito mais, tá? É que Jesus nos abençoe de novo, hoje, por todo sempre, e que assim seja, gente.